Hoje nós vamos abrir em Gênesis Bereshit, capítulo 18, a partir do versículo 9. Então diz assim a palavra de Deus: E disseram-lhe: Onde está Sara, sua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse um dos anjos: Voltarei a ti, como esta hora que viveis no ano vindouro. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele do anjo. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. E Sara riu no seu íntimo, dizendo: Depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu senhor é velho? E o Eterno disse a Abraão: Por que Sara riu? Dizendo: Como pode ser verdade que darei à luz, se eu envelheci? Existe alguma coisa oculta de Deus? No caso fixado a ti, como esta hora que viveis, Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo que não riu. Sara disse: Não ri, pois tive medo. E ele disse: Não é assim, pois tu riste. Bom, vemos aqui uma situação Uma situação de incredulidade. Nós chamamos isso de incredulidade. O que eu chamo a atenção, principalmente, Sara estava naquela situação de idade. E o que nós podemos achar, por exemplo, aqui no texto de Israel? No final, o que diz? De Sara, Lesarra, Oha, Kanashin. Então, essa palavra, o costume das mulheres, quando diz aqui, quando diz Oha Kanashin, Nashin de mulheres, os costumes. Essa palavra, essa estrutura de palavra, por exemplo, Oha, é muito interessante porque no jainismo moderno, por exemplo, no moderno atual, eles usam essa palavra até para colocar o que é o nome de organismo, órgão, daí pela palavra órgão, porque você vai entender que é entendido que Israel adotava algumas palavras estrangeiras, por exemplo, quando não existia, mas esse nome em específico, essa estrutura or, ela é usada literalmente também para hoje definir, por exemplo, órgão, Israel, órgão. Literalmente ao pé da letra ele é usado também. Você tem uma ideia. Daqui também tem a palavra hóspede, hospedar. Hóspede, ele usa essa estrutura or. Mas aqui também tem ordem que também tem um princípio de que, se você olhar bem, você tem a característica da palavra de luz, né? A palavra luz, que a palavra luz, a estrutura luz também é or. E vai ser necessário, de fato, se você olha esse ponto da história ainda da Bíblia, da Torá, de Deus, até os fins, essa palavra vai ser necessária ser usada. Ela tem que ser usada. Porque Israel, as estruturas que hão de vir, palavras que hão de vir, por exemplo, elas vão sendo o quê? Usadas de acordo com as estruturas antigas que dão referência a ela. Você entendeu? Então, uma hora ou outra, de fato, surge a palavra hóspede, por exemplo. E o que a gente aprende com isso? Ele diz aqui, cessou o costume, ou, enfim, você pode ver essas definições de palavras que eu dei das mulheres e completar com as mulheres. Ou cessou o costume dela, você sabe
do que o texto quis definir, porque ela era muito velha de idade. Agora pegue, por exemplo, um exemplo. Um indivíduo está dentro de um quarto fechado, não há portas nela, não há saídas, não existem entradas e saídas. E muito menos se vê onde o indivíduo vai sair, se caso ele derrubasse uma porta. Tá bom. De repente você vê que não tem saída. E Deus resolve dizer, olha, está aqui a porta. Vê a porta. E agora você pode sair e ir para um lugar seguro. Para uma referência. E você saiu. Porque Deus ele faz isso. Quando ele manda o seu filho. Quando ele manda o Messias. Na sua responsabilidade, no seu poder. Para a humanidade. Porque João em Apocalipse ele chora. Né? Quando ele diz que ele não via resumidamente saída. Ele não via quem fosse digno de abrir um livro. Por que Deus deixa ele chegar a esse consenso naquela situação de Apocalipse, por exemplo? Para o homem, o ser humano entender que quem faz as coisas são Deus. Quem faz é Deus. Então o homem não tem que questionar. E agora eu quero levar você ao consenso da sua situação nessa terra. Isso é para ensinar você que você não pode ser incrédulo. Quando você olha essa explicação que eu lhe dei, de Sara, e das palavras similares a essa, você tem que entender que Deus ele pode todas as coisas. Não tem idade, por exemplo, no corpo, seja a necessidade que você está precisando, independente do que está sendo necessitado ali. Você tem que saber que Deus tem poder para isso. Não é o sangue, não é o organismo dessa pessoa, de que você acha que diante do Senhor está em uma situação tal. É o poder mesmo de Deus, literalmente o poder de Deus que faz. Você está entendendo a dimensão da coisa? Não tem idade, não tem o que o organismo está precisando não. Mas se Deus tem um propósito nessa vida, nessa situação, Deus ele vai lá e faz. Mas entenda que o intuito do ensino é o que? É conduzir o ser humano à salvação de Deus, tá bom? Você tem que saber disso. Seja independente da situação daquela pessoa, do vício, do que for, Deus tem todo o poder. Literalmente tem todo o poder. No nome precioso de Yeshua, tá? Todas as coisas são possíveis. São possíveis. Então, você viu todas essas histórias, grandes sinais de Deus que Deus tem feito na terra nos dias de hoje, e ainda assim, por exemplo, as pessoas agem com um certo grau de incredulidade, vendo e ouvindo as palavras de Deus se cumprindo em frente aos olhos delas, e elas ainda assim agem com incredulidade. Então, eu chamo a atenção para isso, o perigo da incredulidade, literalmente. Então, creia no poder de Deus, creia em Deus. Não haja como Sara, que apesar de ter visto tantas as coisas ali, foi capaz de agir de tal maneira. Porque aos olhos delas não tinha probabilidade, estatística não. Mas o anjo do Senhor estava ali. Então, de fato, é um absurdo se você olhar isso. Você vê que tem um anjo próximo de você, um anjo, literalmente um anjo do Senhor, falando com outra pessoa, e você ainda assim cogitar disso. É um absurdo, de fato. Então, tome cuidado com isso, com o perigo da incredulidade, da dúvida, em meio ao que se passa ao redor, que seus olhos são capazes de ver.